Voltamos a este espaço democrático de pensamento, de reflexão filosófica. É um prazer tê-lo aqui comigo, é um prazer podermos pensarmos juntos, refletirmos juntos sobre questões importantes do nosso dia a dia, da nossa vida. E você, aluno do ensino médio, são temas relevantes para a sua vida acadêmica e para os seus estudos. Hoje eu vou falar sobre o tempo. O que é o tempo? Ele existe ou não? Ele é uma realidade? Como o tempo começou a ser contado? Mas para isso, para falar do tempo, não tem como eu falar do tempo se eu não falar de dois outros assuntos, que são a matéria e o espaço. Então, na perspectiva da teologia, ou mais precisamente Santo Agostinho, que vai falar sobre esse tema do tempo no seu livro 11º das Confissões, para Agostinho, o tempo é algo subjetivo, é algo próprio das nossas impressões, mas é algo subjetivo. Ele vai dizer que é muito difícil discorrer sobre esse tema, por ser exatamente subjetivo. Analisar como o tempo se desenvolve dentro da nossa condição humana, nós termos que analisar as coisas que passaram, as coisas que passam e as coisas que passarão. Então, Santo Agostinho, ele vai dizer que o tempo é um assunto muito subjetivo, por isso complexo e de difícil entendimento. No entanto, nós temos que ter noções dentro dessa subjetividade, que é o passado, o presente e o futuro. Já o teólogo Wayne Grudem, ele vai utilizar a questão de uma maneira mais aprofundada. Segundo o Grudem, o tempo ele não existe se não houver duas outras questões que nós devemos pensar. Nós precisamos pensar, para entender o tempo, nós precisamos pensar no tempo, na matéria e no espaço. Por quê? De acordo com a perspectiva de Wayne Grudem, que é um teólogo, portanto acredita na existência de Deus, todas as coisas surgiram do nada a partir da vontade de Deus. Ou seja, não existia matéria, não existia essa dimensão do mundo material, não existia nada. E Deus chama todas as coisas do nada. E ali, na Bíblia, no livro de Gênesis, vai fazer a narrativa da criação, como Deus criou as coisas. Mas ela parte já de uma etapa posterior. Por quê? Antes de tudo aquilo que o livro de Gênesis narra, precisava de 3 condições básicas e elementares para que todas as coisas viessem a existir, que são o espaço, a matéria e o tempo. Então, Deus teria criado no mundo físico, no mundo material, a sua primeira obra, de acordo com alguns teólogos, a primeira obra deveria ser o espaço. Porque sem o espaço não tem condições de haver nada. Para que todas as coisas sejam criadas, elas têm que ser criadas dentro do espaço, do mundo físico. A partir da criação do espaço é que Deus teria criado a matéria, porque até mesmo a matéria precisa de um espaço para poder se inserir dentro. E a partir do espaço e da matéria, então o tempo passa a ser contado. Dessa forma, não pode haver nem tempo e nem matéria se não houver o espaço. Tá? Então isso é muito importante. Então, teologicamente falando, o tempo não tem existência própria. Passado, presente e futuro existe para nós, não para Deus.
A noção de passado, presente e futuro serve para nós, do mundo material, nos organizarmos de maneira lógica e de maneira cronológica. Mas para Deus não serve essa questão do passado, presente e futuro. Até mesmo porque, sendo Deus onisciente, onipresente e onipotente, Ele sabe de todas as coisas, desde o passado, no presente e no futuro. Nessa perspectiva, podemos considerar que Deus está lá em 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil. Deus está no presente, neste momento da nossa história. E Deus estará no futuro, daqui a 100 mil anos, daqui a 1 milhão de anos, Deus já está lá. Então, na perspectiva do tempo, nós é que nos localizamos dentro desse tempo do espaço físico, não Deus. A existência de Deus, ela transcende toda a matéria. Então, o espaço e a matéria e o tempo não servem para inserir ou enquadrar Deus, tá? Então a existência de Deus transcende toda a matéria, transcende também ao tempo e ao espaço, ou seja, o tempo é para nós, esse tempo que nós conhecemos, o cronos, o cronômetro, os dias, as horas, os meses, os anos, isso serve para o homem. Já na perspectiva histórica ou na perspectiva da história, nós vamos ter um outro entendimento sobre a questão do tempo. O que é o tempo? O homem pré-histórico, ele começava a perceber os fenômenos da natureza em sua volta. Eles começavam a perceber que a lua ela era cíclica, que as estações do ano eram cíclicas, que os animais agiam de forma cíclica para se reproduzirem e que a própria natureza, a própria questão da terra, em determinados momentos, ela produzia determinados alimentos. Então o homem ele começou a perceber e começou a fazer ligações. Ele passa a notar o movimento regular do Sol, da Lua, das estrelas e das estações como fenômenos cíclicos. Então, desde então, a contagem do tempo, ela é feita de maneira a se organizar, em que o homem passa a se organizar, ele passa a aprender a partir de determinado momento, de determinada estação do ano, a hora certa para caçar determinado animal, o mês certo para determinados alimentos serem produzidos. Então, de acordo com a posição dos astros celestes, aconteciam as migrações dos animais, que facilitaria ou não a caça, por exemplo. E o homem foi aprendendo tudo isso, que havia determinados momentos para cada fenômeno da natureza. Então os caçadores da pré-história, eles se organizavam desta maneira, a partir da noção da posição dos astros, da lua, enfim, da migração dos animais, e isso foi dando a ideia de tempo, de períodos, de momentos. Então a medida do tempo eram consideradas a partir dos fenômenos da natureza. Então o tempo era considerado a partir dos fenômenos, das estações do ano, dos fenômenos da natureza, ou da lua também, né? A partir da análise da lua. A filosofia, ela vai também se debruçar sobre esse tema do tempo. Aristóteles em relação à questão do tempo, ele vai dizer também, vai corroborar com a ideia de Santo Agostinho, ou melhor, Santo Agostinho corrobora com a ideia de Aristóteles, de que esse tema do tempo, ele é de difícil compreensão. Então Aristóteles vai dizer o seguinte: se o tempo ele não é como pensamos. Ou o tempo não é, ou é de maneira obscura. Ou o tempo não é, ou ele é, mas de uma maneira que nós não entendemos. O tempo já passou, foi e já não é mais. Enquanto que ainda não aconteceu,
será em algum momento, mas não é no momento presente. Então, ele vai trabalhar também de forma subjetiva na questão do tempo. Anaximandro, que foi um dos maiores pensadores da antiguidade, ele fala-nos sobre uma ordem do tempo, como a de uma lei a qual todas as coisas estão submetidas. Então, para Anaximandro, existe uma lei, e essa lei submete todas as coisas à sua vontade. Então, o tempo, ele é essa força poderosa que submete todas as coisas para si. Ou seja, não existe como fugirmos do tempo, né? Existem muitas maneiras de se perceber o tempo. Em um momento de alegria, por exemplo, o tempo pode passar mais rápido, o tempo pode ser sentido por uma certa perspectiva. Já numa situação difícil, no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de dor, o tempo ele pode demorar mais a passar. Então a criança, para ela o tempo demora mais. Por quê? É exatamente o fato de tempo livre, brincadeiras, não tem tantos compromissos, não tem uma agenda de trabalho, então parece que tudo acontece de forma mais lenta, de forma mais pacata. Já o adulto não. O adulto, devido às suas muitas responsabilidades, às suas muitas obrigações, preenche muito mais rapidamente esse tempo e as coisas parecem que passam de maneira mais rápida. Então o tempo, ele é considerado para nós, matéria, como uma sucessão de momentos consecutivos. A partir disso nós organizamos a nossa vida, nós temos a noção do passado, nós temos a noção do presente e nós temos a noção do futuro. Eu termino aqui este vídeo e quero pedir para você que medite sobre isso, que pesquise sobre isso. Em momento oportuno na sala de aula, retomaremos esse tema de forma mais esmiuçada. Um abraço a todos.